O livro Os Miseráveis é dividido em 27 capítulos que foi escrito por Victor Hugo. Nele conta a história de um homem chamado Jean Valjean que, por causa de um erro cometido na infância, foi punido o resto da vida. Francine por ter escolhido um casal pela aparência e por verdade de sua filha, e Marius, um jovem pobre estudante de direito que se apaixonou por uma jovem bela. Jean Valjean nasceu na França no ano de 1769. Filho de camponeses muito pobres, Jeanne Mathieu e Jean Valjean, no qual herdou o nome de seu pai. Ele ficou órfão muito cedo e foi morar com sua irmã. Jean Valjean teve que trabalhar em coisas que estivessem disponíveis, podador e cefador. E assim foi até quando chegou o inverno rigoroso e não tinha nenhum trabalho para sustentar a família. Por isso ele teve que roubar um pão na padaria durante a noite. Infelizmente ele foi pego. Inicialmente ele ia cumprir 5 anos de pena, porém tentou fugir diversas vezes e só aumentou para 19 anos. No ano de 1815, em outubro, ele aparentava 46 ou 48 anos, com aspecto de miserável. Após cumprir a pena, ele tentou encontrar alguma estalagem para passar a noite, só que ninguém o acolheu, pois ele carregava a marca de um forçado. Ao chegar à noite, ele deitado no banco da praça onde ia ficar, uma senhora indicou uma casa branca de muros baixos. Ele foi até a casa e conversou com o dono, que se apresentou como Bispo Miriel. Ele acolheu, deu janta e uma cama para dormir. Jean Valjean quase não conseguiu dormir, pois estava se afogando em seus pensamentos em roubar a prataria do Bispo Miriel. Então ele roubou e escapou pelos fundos da casa. Um tempo depois foi pego pela polícia e levado de volta para o bispo. Mihael, por sua vez, o perdoou e disse para levar 2 candelabros junto com as pratarias e ainda sussurrou dizendo que havia comprado sua alma para entregar para Deus. Jean Valjean, com destino para a cidade de Pontarlier, avistou um menino chamado Gervais com 10 anos de idade, cantando e brincando com sua moeda de 40 soldos que caiu perto de Jean Valjean, que sem perceber, colocou em pé em cima. Gervais com insistência pediu para Jean Valjean devolver a sua moeda, mas o antigo condenado mandou sumir dali. Quando percebeu que estava com a moeda do garoto, ele gritou muito por Gervais, porém sem sucesso e começou a chorar se dizendo miserável. 3 anos se passaram desde o episódio de Gervais. Agora em 1818, uma estalagem chamada Sargento de Wartello, administrada pelo casal Thénardier, lá moravam suas duas filhas, Eponine e Alzelma. Fartine, uma viajante operária que chegara com sua filha no colo. Na estalagem, contou sua história para a senhora Thénardier. Fartine pediu para a dona da estalagem que cuidasse de sua filha, que se chamava Cosette. Ela deixou sua filha com o casal Thénardier e todos os meses mandavam dinheiro para o casal, que nunca estavam satisfeitos. Sempre queriam mais. Antes de Cosette completar 5 anos, tornou-se escrava da casa e recebeu o apelido de Cotovia. Na cidade de Montreuil-Summer, um desconhecido tivera a ideia de substituir a resina de goma laca e as correntes soldadas por simplesmente correntes de engate, o que reduziu os custos de fabricação que fez as melhorias e qualidades de salário aumentarem naquele lugar. Ele chegou na cidade em dezembro de 1815, com um saco nas costas, um cajado na mão e 2 centenas de francos no bolso. Nesse dia, houve um grande incêndio no Conselho Municipal. Com seu ato de bravura, ninguém pediu os seus documentos, e ele se identificou como Madeley. O senhor Madeley, religioso, bondoso e inteligente, acabou dobrando as suas riquezas. Construiu mais uma fábrica, agora para as mulheres, e exigia somente uma coisa de seus empregados: seja um homem honesto, seja uma mulher honrada. Em 1819, o Sr. Madeleine, por ter ajudado a cidade, recebeu um convite para ser prefeito e cavaleiro da Legião de Honra. Para o espanto de todos, ele recusou. No ano de 1820, ele finalmente aceitou a proposta de ser um prefeito, através de uma frase de uma mulher que dizia: "Um bom prefeito é muito útil. Por que recuar do bem que pode fazer?" O inspetor Javert, filho de uma cartomante que tinha um marido nas Gales, havia nascido na prisão. Aos 40 anos, como inspetor, tinha apenas 2 sentimentos: o respeito à ordem e o ódio à rebelião. Roubou de um pão até um assassinato em série. Fartini havia voltado para Montreuil-Summer e foi trabalhar em uma fábrica de vidrinhos, só que acabou rolando uma fofoca entre as moças. Essa fofoca fez ela ser demitida e achou que a culpa era do Sr. Madeleine. Com isso, ela acabou vendendo os seus cabelos e os seus 2 dentes da frente para conseguir manter Cosette na casa de Thénardier.
Em janeiro de 1823, uma noite gelada, um rapaz chamado Bamatabois, que já era acostumado a fazer injúrias com mulheres que passavam por ali, exclamou para Fartini: "Meu Deus, como é feia, é melhor ficar em casa escondida." Mas quando ele jogou um punhado de neve em Fartini, atingiu em cheio nas costas. Ela, nesse momento que vinha aguentando calada todas as suas provocações, saltou sobre ele, cravando-lhe as unhas no rosto e gritando palavras torpes. Diante da confusão, o inspetor Javert levou a presa. Ela foi condenada a 6 meses de prisão. Fartini implora para não ser presa. Quando os guardas seguraram Fartini pelos braços, o homem deu um passo à frente e disse: "Um instante, por favor." Ao reconhecer o Sr. Madeleine, o inspetor Javert o saudou, ao mesmo tempo constrangido e contrariado. Fartini percebeu que era o prefeito, que no passado tinha causado toda sua desgraça em sua vida, e num impulso deu uma cusparada em seu rosto. O Sr. Madeleine mandou que o inspetor Javert soltasse a mulher. Javert ficou em choque e obedeceu à ordem do Sr. Madeleine. Fartini ouviu a voz de Javert dizendo aos soldados: "Aquela vagabunda está indo embora? Quem deu ordem para isso?" "Eu", disse o prefeito, dizendo ao inspetor Javert. O inspetor ficou pálido e disse que Fartini havia cuspido nele. Javert se retirou do local e o prefeito voltou-se para Fartini, que não sabia o que havia acontecido com ela. Prometeu que ajudaria e traria Cosette para morar com ela em qualquer lugar de Paris ou qualquer outro lugar. Javert ficou chateado com o Sr. Madeleine, então fez uma falsa denúncia dizendo que o prefeito era um antigo condenado chamado Jean Valjean. Porém, o verdadeiro Jean Valjean havia sido supostamente encontrado e estava sendo condenado por roubar maçãs. O senhor prefeito foi até a cidade de Arras para ir ao julgamento de Jean Valjean. O senhor Madeleine, que estava no fundo da sala, disse que aquele homem não era o Jean Valjean verdadeiro, e sim o próprio senhor Madeleine, em carne e osso, que era o Jean Valjean. Os 3 amigos antigos condenados não reconheceram ele, mas depois de o prefeito falar para ele sobre as coisas que passaram juntos, eles reconheceram nessa hora. Porém, ninguém prendeu ele neste momento, mas Jean Valjean disse que se quisesse prendê-lo, já sabia onde encontrá-lo. Dias depois, Jean Valjean foi preso pelo crime de que cometeu com o menino de Gervais. Fantine foi internada e não tinha mais como mandar dinheiro para cuidar de Cosette. Pediu ao Sr. Madeleine para buscá-la e ele prometeu que trazia a menina. Porém, Fantine acabou morrendo no hospital. Jean Valjean fugiu da cadeia. Tirou o dinheiro que tinha no banco Lafite, deixou o bilhete ao Sr. Paroco que dizia: "Peço ao senhor que cuide de tudo que eu deixo aqui. As despesas do meu processo, o funeral de Fantine e o restante deixa para os pobres." Jean Valjean foi recapturado e enviado para a prisão de Toulon. Os jornais da época, La Dépêche, Blanc e o Jornal de Paris noticiaram tudo sobre o antigo condenado. Após 3 meses de prisão, Jean Valjean foi prestar socorro ao marinheiro que estava pendurado em um cabo. Jean Valjean, que estava ali como prisioneiro, salvou o marinheiro, depois caiu no mar entre 2 navios, Oron e o Algeciras. Todos pensaram que ele morreu preso nas estacas de sustentação do cais da Sernal. Jean Valjean saiu ileso daquela fuga no cais. Foi até Montfermeil para trazer a filha de Fantine à casa dos Thénardier. Com 1.500 francos tirou ela de lá. Em direção a Paris, Jean Valjean alugou um apartamento em casa de Gorbel. Jean Valjean não deixava Cosette trabalhar. Ela aprendeu a ler e de vez em quando passeavam juntos. Porém, tiveram que fugir novamente. Depois de muitas voltas sinuosas, eles avistaram um muro de aproximadamente 5 metros de altura. Ele pegou uma corda e a sua gravata para ajudar Cosette a escalar o muro, pois o inspetor Javert havia descoberto seu paradeiro. Cosette estava com muito frio. Jean Valjean saiu para procurar ajuda, encontrando Fauchelevent, que trabalhava no convento de Petit-Picot. Fauchelevent abrigou os dois, e Jean Valjean pediu 2 coisas: que ele não falasse nada para ninguém que eles estavam ali, e não fazer perguntas. No convento, onde Pai Fauvent, como era chamado pela Madre Superiora, morreu uma freira. Ela pediu que ele arrumasse uma barra de ferro para suspender a laje do pavimento ao lado do altar, pois a irmã Crucifixion pediu antes da morte que queria ser enterrada lá. Durante o falso enterro da freira, Fauchelevent e Jean Valjean foram colocar em prática o seu plano para que Jean Valjean fosse dentro do caixão em vez dos sacos de areia, e que Fauchelevent ia falar com o coveiro Mestienne.
que ficou desesperado quando soube que ele havia morrido. Grieber, que tinha ficado no lugar, não podia saber que no caixão estava Jean Valjean. Logo, Fauchelevent teve a ideia de pegar o cartão do coveiro e, com isso, ganhou tempo para salvar ele. No dia seguinte, os três se apresentaram à Madre Superiora, que concordou que ficassem com o ajudante do padre Fauvent, que passou a ser chamado de o outro Fauvent, e a menina só crescia. Marius, um rapaz belo e estudante de direito, que na época passava por dificuldades. Notava que as moças passavam por ele e sorriam, mas não era por suas roupas velhas, e sim por sua beleza. Todos os dias, quando ele passava pelo jardim de Luxemburgo, ele via um homem de aproximadamente 60 anos, triste, sério, ar bondoso, e uma jovem de 13 ou 14 anos, magra, feia e com olhos belos, sentados no banco. Um colega de Marius apelidou de Senhorita Lenore e Senhor Leblanc. No ano seguinte, Marius passou 6 meses sem passar por aquele local, e quando retornou a passar, percebeu que o homem continuava do mesmo jeito, porém a jovem estava linda, bela e parecia outra pessoa. Marius havia se apaixonado por Cosette e Cosette por ele, que tinham apelidado de Ursule. Ele começou a seguir os dois e mais uma vez Jean e Cosette tiveram que sair do convento achando que ele era da polícia. O verão passou, depois o outono e veio o inverno. Nem pai nem filha voltaram mais a pisar no jardim de Luxemburgo. Por um desentendimento com o avô, de Lenormand, Marius foi morar na casa Gurben, que só tinha os Jondrette de vizinhos. Pouco tempo depois ele viu que tinha um buraco triangular acima da cômoda de seu quarto, e por esse buraco dava para espionar os vizinhos ao lado, casal Jondrette, que eram os vizinhos de Marius. Ela estava gritando, falando que um tal filantropo estava em direção à casa Gurbel. O senhor Jondrette deu um pulo e logo pediu para as filhas quebrarem a janela e uma cadeira de palha para parecerem mais pobres. O filantropo chegou acompanhado de uma moça que logo Marius percebeu que era Ursula, a sua amada. Ele ficou com o coração palpitando, que até embaçava sua visão. O filantropo doou algumas coisas para ajudar Jondrette e disse que voltaria às 18 horas para entregar o dinheiro. Falando isso, ele foi embora. O senhor Jondrette logo reconheceu o homem e disse que era Jean Valjean, junto com a cotovia. Eles iriam bolar um plano para roubar o dinheiro de Jean Valjean para si próprio. Ouvindo isso, Marius foi até a delegacia pedir ajuda e o inspetor Javert estava lá. Ele disse que daria 2 pistolas para Marius, para que, quando acontecer o fato, ele atirar para cima, que logo o inspetor aparecia em cena. Marius, chegando em casa, ficou de tocaia observando pela fresta o quarto ao lado. Quando percebeu grande movimentação, eles conversavam entre si, e viu um homem chamado Thénardier. Ouvindo o seu nome, ele lembrou que seu pai havia deixado escrita em uma carta antes de morrer que ele salvou sua vida. Marius não quis atirar para o alto, para não entregar Thénardier. Sendo assim, ele pegou o bilhete que estava acima da mesa, onde Éponine havia escrito "Os tiras estão chegando", e jogou pela fresta. O bilhete caiu no pé da senhora Thénardier, que passou para o marido. Nessa altura, o senhor Leblanc havia apanhado bastante. O inspetor Javert, mesmo sem o sinal de Marius, entrou no edifício e levou todos para a delegacia, menos Jean Valjean, que havia fugido. Paris vivia em dias incendiários, entre monarquias e republicanos. Quase 2 meses depois da prisão de Thénardier, Éponine encontrou Marius e falou que Cosette mora na rua Plumet e tinha uma saída para a rua Babylon,
onde Genevieve Valjean e Cosette havia se mudado desde outubro de 1829. Logo após de sair do convento Picpus, Genevieve Valjean alugou 2 apartamentos na cidade, um longe do outro, onde poderia se esconder caso o inspetor Javert o perseguisse. Genevieve Valjean era conhecido naquele lugar como Ultimate Levant. Marius foi o endereço dado por Eponine e deixou uma carta de amor em cima do banco com uma pedra em cima. Não tinha destinatário, mas Cosette sabia que era para ela. Leu essa carta por várias vezes, que chegou a decorar, e logo achou que era do rapaz do Jardim de Luxemburgo, pelo qual ela tinha gostado no passado. Chegando à noite, Cosette se arrumou e foi para o jardim, onde encontrou com seu amado. Marius falou para Cosette que já fazia algum tempo que estava seguindo seus passos e perguntou se ela lembrava dele. Cosette nunca tinha esquecido do dia que seus olhares tinham se cruzado. Foi amor à primeira vista. Os dois eram donos da alma um do outro e finalmente souberam seus verdadeiros nomes. Depois daquele primeiro beijo, eles continuaram se encontrando durante todo o mês de maio de 1832. Certa noite, Cosette disse para Marius que novamente iam partir, provavelmente para a Inglaterra. Cosette deu a ideia para Marius viajar para Londres, porém Marius não tinha dinheiro e foi procurar o seu avô, que recusou ajudar ele naquele momento. Marius, desesperado, achando que tinha perdido Cosette, foi para a taverna Corinto se encontrar com seus amigos para o enfrentamento e derramaria seu sangue pela pátria nas barricadas. O confronto seria desigual, pois eram 50 civis contra 60 mil homens do governo. Inspetor Jeffers infiltrado entre eles. Logo foi descoberto por Grafford, e o mesmo foi imobilizado e teve sua sentença. Ele seria fuzilado 10 minutos antes de a barricada ser tomada. Eponine se vestiu de homem para ajudar a lutar pela pátria e colocou sua mão na frente de uma arma para salvar a vida de seu amado. Ela, antes de morrer, se declarou para Marius. Pediu um beijo na testa e entregou o bilhete que Cosette havia deixado para ele, que dizia que tinha partido e falava o endereço para onde ela e seu pai tinham ido. Marius também escreveu um bilhete para sua amada. Nele dizia que era impossível o casamento, pois o avô não estava de acordo. Pegou, dobrou o papel e anotou o endereço. Depois de alguns minutos, pegou a caderneta e escreveu novamente: Meu nome é Marius Pontmercy. Levem meu cadáver para a casa de meu avô, o senhor Gillenormand, Rua Filhos do Calvaire, número 6, nos Morais. Depois pegou um dos bilhetes e entregou ao pequeno Grafford, que levasse até aquele endereço. Jean Valjean estava com Cosette e a senhora Toussaint no apartamento da rua Home Arman, quando recebeu a carta do pequeno Grafford dizendo que Marius morreria nas barricadas. Então Jean Valjean foi para as barricadas para salvar o amado Cosette. Chegando lá, ele percebeu que o inspetor Jeffers ia ser executado. Arrastou-o para bem longe e libertou. Para a surpresa de qualquer um, Jeffers foi embora e Jean atirou para cima dizendo que o matou. Marius levou um tiro na clavícula e perdeu os seus sentidos. Jean não pensou 2 vezes e o agarrou. A única saída que ele viu foi um barco no chão que dava para os grandes esgotos de Paris. Jean passou por muitas dificuldades. Ele salvou a vida de Marius e se entregou para o inspetor Javert. Entretanto, o inspetor Javert ficou devidamente perturbado por Jean ter salvado a vida dele e retribuiu o favor, sendo assim libertando Jean. Javert desapareceu em meio a turbilhão das águas. O senhor Gillenormand aceitou o casamento do neto. Jean pagou o dote, no valor de 584 mil francos.
No ano de 1833, dia 16 de fevereiro, Cosette e Mário se casam e Jean Valjean, com o braço ferido, não pôde assinar os papéis, e como tutor de Cosette foi o Sr. Gillenormand. Jean Valjean, com consciência pesada, resolveu contar toda a verdade para Marius, que fez de tudo para afastar ele da filha. Jean Valjean, aos poucos, foi adoecendo com sua tristeza, pois se sentia abandonado por Cosette. Mário soube da verdade sobre Jean Valjean, também soube que foi ele que o salvou no dia da barricada pelos esgotos. Então, rapidamente, ele chamou Cosette para ir à casa de Jean Valjean, que já estava no seu último suspiro. Jean Valjean disse que ama muito os dois e colocou as suas nobres mãos sobre a cabeça deles, que depois de um tempo não tinha força alguma. Jean Valjean faleceu com pouco mais de 60 anos e foi enterrado em uma vala comum do cemitério de Père-Lachaise. Alguém rabiscou os seguintes versos, que desapareceram com o tempo. Ele dorme. Embora tenha um destino estranho, ele viveu. Morreu quando perdeu o anjo. A coisa veio simplesmente por si mesma, como a noite vem depois do dia. Jean Valjean foi injustiçado a vida inteira, mas não deixou de ser um exemplo de ética e honestidade.